Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Boa tarde, Clarice, tudo bom? Prazer, meu nome é Juliana. Esse grupo que a gente formou, né, a questão para a gente aqui é conversar sobre esse movimento de estar no mundo e de procurar esses lugares que são diferentes dos lugares de onde a gente veio, né? Encontrar com mundos novos, olhar para olhares novos, olhar para mundos que estão fora desse mundo que é familiar. E sobre esse processo, né? Sobre como que a gente coloca o nosso corpo e a nossa pesquisa e toda a bagagem que a gente traz nesse processo de encontro com o outro. E aí, a gente te convidou por causa do seu trabalho, tanto como pesquisadora e como parte do programa de educação dos indígenas da Universidade Federal, né? Dessa pesquisa, dessa investigação como educadora, e do seu trabalho no cinema também, né? No seu trabalho criando filmes. E aí, então, a gente queria que você se apresentasse, começasse contando para a gente sobre esses dois mundos, né, que você habita, assim, esse mundo acadêmico, esse mundo do cinema, e como que você tem feito essa ponte entre o seu olhar e esse olhar dos outros, e esses outros olhares que você tem encontrado no processo. Obrigada, Juliana. Queria, cumprimentar a Juliana, Amanda e Fred e agradecer muito o convite. Acho que são questões que me inquietam muito e, para mim, então, é uma ocasião bem especial poder compartilhar essas questões com vocês, né? Porque eu sei que vocês também têm um trabalho e acho que é muito legal a gente poder trocar, né? Sobre essas experiências que não são experiências convencionais, assim, não são percursos muito previsíveis, mas que são, né, trajetórias assim que nos traz, né, muito produtivas no sentido de que trazem muitas questões, trazem muitas ideias, né, e enfim, vai ser muito legal a gente poder falar um pouco sobre isso e talvez assim fosse legal falar sobre uma coisa que até é anterior à minha atuação profissional, assim, porque quando eu entrei para a UFMG, eu era bolsista num programa de extensão chamado TV Sala de Espera. E na verdade, era um projeto de extensão, não era um programa. Esse projeto ele foi proposto por um psiquiatra, psicanalista aqui de Belo Horizonte, chamado Múcio Greco. E, na época, a ideia era que a gente iria nos postos de saúde da região Nordeste de Belo Horizonte, estabeleceria contato com as pessoas, né, com as lideranças, com os grupos de saúde, e a gente iria propor a eles de fazer alguns produtos audiovisuais a respeito do lugar onde eles viviam, né, na época, onde essas pessoas viviam, e existia pouquíssimo registro sobre a periferia de Belo Horizonte, assim, né? Era um momento em que era início da década de 90, então, assim, câmera ainda era uma coisa pesada, cara, não tinha celular,
não tinha internet, né? Então, a gente chegava nessas periferias de Belo Horizonte, estabelecia contato com esses grupos e iniciava um processo, né, de construção de imagens dessas pessoas e desses espaços. E essa experiência foi uma experiência muito marcante para mim. Eu ingressei no meu primeiro semestre na graduação, nesse projeto como bolsista, e fiquei até o último semestre. Eu fiquei 4 anos como bolsista do TV Sala de Espera, e a partir do TV Sala de Espera, vários outros projetos foram criados, né? Então, teve o TV Sala de Aula, que foi um processo semelhante ao que a gente fazia, né, nas salas de espera dos postos de saúde, nas escolas, nessa mesma região. Teve o TV Beiralinha, que era uma transmissão em baixa potência, que as pessoas podiam se sintonizar de casa e assistir as coisas, né, usando um canal, uma frequência de baixa potência. Enfim, então foi um momento de muita experimentação e que tinha muito essa questão do espaço, né, do espaço da periferia. Então, era a primeira vez que as pessoas estavam se vendo, né, assim, e que a gente tinha como não só que essas pessoas pudessem se ver, mas que elas pudessem ver o espaço em que elas viviam, em que elas puderam também começar a elas próprias realizar as imagens delas, né? Assumindo o microfone, pegando a câmera para filmar. Então, a gente foi acompanhando esse processo muito gradativamente, né? Não foi uma coisa que se deu do dia para a noite, mas em cada momento eram desafios novos e era um momento sempre interessante, assim, de trocas, de conversas, de elaborações, né? Então, foi uma experiência muito rica, né? Muito formativa para mim participar dessa experiência. Aí, quando eu saí da faculdade, né? Eu saí pensando a imagem muito como esse lugar, sabe? Esse lugar de interface, esse lugar de troca, esse lugar de possibilidades de elaborações individuais e coletivas a respeito, né, do espaço. Então, eu acho que isso depois acabou fazendo com que eu também me interessasse muito, né, por tanto nos filmes que eu fiz, quanto também nas pesquisas que eu fiz e faço, né, que essa questão ela aparecesse, né, de algum modo, de formas diferentes, né, mas essa questão, eu acho que essa questão, né, da imagem na relação com o espaço, ela perpassa, né, toda essa trajetória. Nos filmes, eu vejo muito assim, a gente fez, primeiro eu fiz um filme chamado Um Dolacy, né, em 2001. Num Dolacy, a gente fez um processo muito parecido com o que era no TV Sala de Espera, que era isso, da gente ir para um lugar, conviver com as pessoas durante um tempo e ir filmando, as pessoas participando também das filmagens. Só que a gente trabalhou com crianças numa praça, que é a Praça JK, aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tinha 2 tardes por semana em que a gente ia para a praça, a gente ficava lá. Tinha dias que a gente não filmava, tinha dias que a gente só brincava com as crianças, tinha dias que a gente fazia uma oficina de criação de objetos óticos, uma coisa mais planejada, mais programada, né? Tinha dias que a gente ficava filmando as crianças, enfim, tinha uma programação, né, que várias coisas aconteciam. Então, foi um processo coletivo, né, de criação coletiva, envolvendo também outras pessoas interessadas na cultura da infância, ou mesmo também, né, na prática do cinema, do audiovisual.
no vídeo que a gente chama de vídeo comunitário, né? Que era um pouco essa experiência do TV Sala de Espera. Na época a gente chamava de TV comunitária, porque a referência na época era a referência da TV, né? Mas muito com essa ideia de fazer TV fora da TV, né? Assim, fazer com que as pessoas que estão fora da TV pudessem vivenciar esse processo de criação da imagem, de circulação da imagem e de visualização coletiva. E, enfim, então, algumas das pessoas que estavam no Undolaci comigo eram pessoas que vinham desse grupo do TV Sala de Espera, como a Ana Tereza Brandão, a própria Ana Carvalho também, enfim. E a Lelé, a Alessandra Moraes, que era uma pessoa que eu conheci também durante o TV Sala de Espera. E, enfim, a gente tinha um grupo, a gente se encontrava sempre, a gente se encontrava uma vez por semana para planejar esses encontros na praça, e aí 2 outras tardes a gente ficava na praça com as crianças. E aí, após essa experiência com o Dolaci, a gente terminou o filme, exibimos o filme também várias vezes lá na comunidade do Acabamundo, né, que é uma região, uma favela que foi desapropriada, e aí parte dela permaneceu ali, outra parte deu origem a alguns prédios, enfim, a própria praça, né, foi construída num território que era da Vila Acabamundo. Então, a gente exibiu esse filme várias vezes, até hoje a gente exibe lá, e, enfim, em outros lugares esse filme. E quando terminou esse processo, eu quis fazer um outro filme centrado numa brincadeira específica, que era a brincadeira de casinha. Porque a brincadeira de casinha, para mim, ela era uma brincadeira que eu poderia filmar em vários lugares diferentes, né? Porque é uma brincadeira muito comum, assim, muito recorrente, e também porque ela tem uma coisa das crianças, elas construírem o espaço delas no mundo, né? Como se fosse assim, um primeiro lugar que você constrói para você viver, né, no mundo. E aí a relação das crianças com a construção desse espaço, quando eu observava, em princípio, assim, num primeiro momento que eu estava fazendo a pesquisa do filme, me pareceu muito inventivo, né? Me pareceu que elas experimentavam, né, os elementos que compunham aquele lugar onde elas viviam e davam outro arranjo para aquilo, davam uma outra forma para aquilo, né, na casa. Enfim, as relações também que elas estabeleciam com o espaço, a partir da casa que elas tinham criado, e entre elas. Então, tudo isso, assim, né, eu fiquei encantada com essa brincadeira e resolvi, então, filmar em vários lugares diferentes, né, são 5, no final das contas, no filme Ou de Casa, são 5 casinhas filmadas em lugares diferentes no estado de Minas. E em cada casinha tem uma história totalmente diferente acontecendo ali, né, em função disso, assim, de ser uma brincadeira que acaba, né, as histórias elas acabam surgindo dessa relação das crianças com o espaço, né, e com os materiais e tal. Então isso também achava legal, sabe, assim, as narrativas elas surgirem disso, né? Não eram narrativas. Então, eles te perguntam, como que você chegou nessas crianças? Como que foi o processo de encontrar e de conhecer as crianças do Ou de Casa? Do Ou de Casa, eu trabalhei junto com o Roquinho, que é um brincante, o Roquinho e o Farias, que são 2 brincantes aqui de Belo Horizonte, e eu já tinha bastante contato com eles por causa do período do Undolaci, que eles não chegaram a participar exatamente do Undolaci, mas eles também tinham interesse, né, nessas questões da infância e da brincadeira, e aí eu convidei eles para poder participar do Ou de Casa, porque eles são
pesquisadores da cultura da infância, mas são pessoas que eles têm uma relação com as crianças que é uma relação muito, muito próxima e muito direta, né? Então, eles trabalharam muito junto comigo durante o período de pesquisa do filme e aí, em conversas com eles, a gente foi chegando nessas casinhas, porque, inclusive, o Roquinho é uma pessoa que já circulou muitos lugares, então, vários lugares que a gente filmou, ele já tinha trabalhado, ele já conhecia pessoas que trabalhavam nesses lugares. Então, foi bem importante para mim, né, o contato com eles e a presença deles, né, no filme, porque eles estabeleciam também um vínculo, né, meu com as crianças que facilitava, né, o processo, assim, que facilitava o meu diálogo com elas, né, a minha entrada também, né, no universo delas. Então, assim, a gente pensou, todo o filme foi pensado em função das crianças, né? Então a gente também tinha toda uma atenção, né, para que a gente tinha a percepção de que a gente estava chegando nas casinhas das crianças. Então, assim, a gente era visita ali, né? A gente não era um espaço nosso, não era o filme, as crianças em função do filme, era o filme em função das crianças, né? Então, eu acho que isso também, as crianças, elas percebem muito rapidamente quais são as suas reais intenções, o que você quer, né? E elas respondem a isso, né? Então, acho que tem uma sinceridade, né? Tem uma verdade da brincadeira ali que, assim, desde o início a gente apostou nisso, né? Apostou né, de chegar para elas depois de um tempo e falar, olha, eu chegar para elas e falar, olha, eu trabalho com cinema, eu faço filmes e eu queria fazer um filme sobre casinha. Você acha que dá para a gente fazer um filme na sua casinha? Aí eu acho que assim, as crianças me olhavam assim, nossa, que legal, ela é doida, né? Ela está querendo entrar aqui na casinha, está querendo brincar com a gente, né? Então, assim, acho que por isso é que a gente conseguiu entrar nas casinhas, né? Porque em momento algum a gente fez uma proposta, né, assim, para as crianças de, olha, né, a gente vai fazer um filme, você para cá, você para lá, silêncio e tal. Então, assim, tinham momentos que eram momentos de caos, de alegria, de gritaria, de euforia, né? Assim, e toda a equipe, né, que era uma equipe super pequena, estava em sintonia com essa ideia, sabe? Que era isso, que eram as crianças, que era a brincadeira e que era a gente entrando na brincadeira delas, né? Então, assim, acho que isso no filme aparece em alguns momentos assim mais nitidamente, né? Tem um momento que uma das meninas, na primeira casinha que a gente visitou, que foi no norte de Minas, quando uma das meninas, elas estão fazendo que elas chamam de cozinhadinho lá no norte, que é uma comida feita de barro, né? E de folhas e água e tal. E aí, quando uma delas me oferece, né, num vidrinho de remédio assim, um suco de folha assim para eu tomar. Então, para mim, naquele momento, assim, né, elas me acolheram assim, né, dentro da casa. Então, e aí era isso, assim, era ir percebendo, né, assim, os movimentos das crianças e vendo os momentos em que elas, né, falavam assim, vamos lá na minha casinha agora? Eu tenho uma casinha também.
vamos lá para eu te mostrar e tal, assim, e não a gente invadindo, né? A gente entrando, a gente querendo fazer a imagem e tal. Então, teve um pouco esse processo no filme, né? Que eu acho que isso tem a ver desde o início, né? O TV Sala de Espera, o Undolaci, sempre foram filmes que surgiram, né, de uma interação com um espaço, com as pessoas que vivem nesse espaço. E a imagem, ela não existe antes, né, desse processo. Ela é fruto desse processo, né? E, e então, enfim, aí o Homem-Peixe, que já é um terceiro filme, né? Ele foi um pouco diferente, porque eu estava trabalhando com uma pessoa adulta, né? Um senhor, o Juscelino, que na época ele ia completar, assim, ele não tinha nem 50 anos ainda, mas ele já era considerado um ancião na comunidade em que ele vive. E a ideia do filme era convidar o Juscelino para fazer uma viagem. Ele vive no norte de Minas, numa região de onde ele nunca tinha saído, e a ideia era convidá-lo para ele poder conhecer um outro lugar, que era a Bahia, um lugar de onde vinha a avó materna dele, e é uma pessoa importante na família, que ensinou muita coisa para a mãe dele, e com quem ele aprendeu muita coisa. Então, é um filme assim diferente, porque assim, os dois primeiros foram com crianças, né? E muito assim, eu encontrando essas crianças nos lugares em que elas brincam, em que elas estão, em que elas vivem, em que elas constroem e tal. E no filme com o Juscelino, que é o Homem-Peixe, tem um deslocamento, né, espacial assim com ele. E a ideia era exatamente assim perceber como que o Juscelino né, conhece esse outro lugar, como que o Juscelino se põe a conhecer esse outro lugar, porque ele é uma pessoa muito sabida, né, que conhece muito, muito, muito o lugar onde ele vive, né? Ele é uma referência para todos assim na comunidade, por ser uma pessoa que conhece as plantas, conhece os bichos, conhece a terra. E aí a ideia era ver como que esse conhecimento do Juscelino ele funciona na relação com outro lugar, né? E então aí a gente faz essa viagem e aí o Juscelino começa a investigar, né? Fazer toda uma investigação sobre o lugar para onde a gente vai, que é no litoral no sul da Bahia. Então o filme é todo construído em cima de um processo assim de escuta e de observação desse processo do Juscelino, né? E com o Juscelino foi um processo bem diferente, né? Vocês podem imaginar em relação ao que foi com as crianças, né? Ou a tudo que eu tinha construído já em relação a esse contato com crianças. Mas o Juscelino, eu conhecia já ele há bastante tempo, né? Ao contrário das crianças que eu conheci com o filme, o Juscelino eu já conhecia ele há quase 10 anos, quando a gente fez o filme juntos. E então, e assim, eu tinha um contato com o Juscelino que todas as vezes em que eu o encontrava, eu saía dos encontros com ele percebendo o espaço de um outro jeito, sabe? Assim, era como se o Juscelino ele me fizesse perceber um espaço que eu não tinha visto e não tinha escutado antes de encontrar com ele, antes do contato com ele. E aí, percebendo em mim, né, essa modificação que o Juscelino, que esse contato com o Juscelino promovia, é que eu tive vontade de fazer esse filme com ele. E assim, para mim, um pouco era como se
como se ao sair de um encontro com Juscelino, é como se eu estivesse saindo de uma sala de cinema, assim, sabe? Porque essa experiência do cinema, né, que a gente tem, assim, que quando a gente entra numa sala e toma contato com outro mundo, né, com outro espaço, com outro tempo, e isso afeta a nossa percepção, a gente percebe algo que a gente não tinha, ou muitas coisas que a gente não tinha percebido, né, no lugar em que a gente vive. Quando a gente volta para esse lugar que a gente vive, a gente volta diferente, né? Quando a gente sai da sala de cinema, a gente sai andando pela rua, né? Assim, olhando as luzes, olhando as pessoas, olhando as coisas, um pouco como se a gente estivesse num filme, né? Então, esse contato que eu tive com o Juscelino me fazia lembrar essa experiência do cinema, sabe? Então, por isso eu quis fazer o filme com ele. E de um modo geral também, as crianças, quando eu entrava nas casinhas delas, eu saía olhando para as casas de uma outra forma, olhando para a minha casa de uma outra maneira, né? Ou na experiência do Ndolaci também, né? Assim, quando a gente encontrava as crianças, passava a tarde com elas ali, quando eu caminhava pela cidade, olhava para outros espaços públicos, outras praças, né, é como se tivesse, né, transformando ali, né, uma percepção minha sobre esses lugares. Então, eu acredito muito nessa possibilidade, né, da imagem ela mexer, né, com a maneira como a gente interage assim, né, com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, com os espaços, com as coisas. E a imagem não como só como uma representação, né, de alguma coisa, mas mais que isso como, né, como uma experiência sensível mesmo, né, que afeta a nossa percepção do mundo, né? E, enfim, então, assim, eu acredito que essa experiência, né, com as imagens, que eu acho que ela se deu muito na prática e nos encontros, né, para usar duas palavras que vocês trazem, né, com a iniciativa de vocês, com a proposta de vocês. Eu acho que essas duas palavras elas são muito caras para mim, né? A experiência do encontro e a experiência da prática, né? Porque, assim, tanto os filmes quanto também as questões que eu tenho de pesquisa, elas são muito mobilizadas por isso, né? Porque, falando um pouco agora, né, talvez da parte da pesquisa, eu vejo no cinema indígena, né, que é um interesse de pesquisa meu há algum tempo, e antes disso tinha a questão do vídeo comunitário, e tem muita relação, né, entre essa experiência que eu falei para vocês do TV Sala de Espera e o cinema indígena, assim, são experiências diferentes, mas elas também têm algumas coisas em comum, porque são experiências que são individuais e são coletivas. E no caso do cinema indígena, acredito que a imagem ela é uma interface, né, também muito importante para a relação desses povos com os seus territórios, com os seus saberes, né, porque muitos dos filmes indígenas eles foram feitos com esse intuito, né, de conversar com os mais velhos, escutar os mais velhos, observar um ritual, ao mesmo tempo em que eu participo dele. Enfim, existe um interesse, né, de usar o cinema para captar, no sentido não de capturar, né, mas de registrar,
deixar um registro, de deixar uma memória, né, dessa experiência perceptiva, né, de escuta e de observação. E é um cinema também em que tomar contato com essas imagens depois é uma experiência sempre muito transformadora da relação, tanto dos próprios povos indígenas quanto dos não indígenas, com esses povos e com os lugares em que eles estão, né, com as terras deles. Então, enfim, eu encontro muitas relações aí, né, entre essa experiência de criação audiovisual com a experiência da pesquisa e mesmo com a experiência como educadora, né, trabalhando com os povos indígenas. Eu acho que muito do que a gente trabalha nas nossas aulas assim tem a ver com esse processo de uma experiência sensível que é deflagrada pela relação com a imagem, seja fazendo a imagem, sendo assistindo a imagem, né? Então, assim, com os estudantes indígenas no curso de formação intercultural para educadores indígenas da UFMG, a gente faz filmes e a gente assiste filmes e é em meio a esses processos que muitas elaborações em relação ao território, à educação, aos processos de aprendizagem, elas se dão. Então, enfim, é como se a sala de aula, na verdade, assim, tanto a sala de aula quanto a pesquisa, né, elas guardam uma relação com a prática da imagem, com o fazer filmes, né? Até recentemente eu escrevi um texto para um livro que a gente está publicando agora, em que eu chamo essa situação da sala de aula, eu chamo a aula de filme-aula, né? Eu crio essa ideia do filme-aula um pouco para distinguir da videoaula, né, que é uma aula discursiva, em que o professor, por exemplo, a gente vivenciou isso durante o ensino remoto, durante a pandemia. Mas isso que era uma coisa que a gente queria também te perguntar, né? Como foi esse processo durante a pandemia, esse processo de educação, processo educativo e formativo nesse tempo? Então, foi um desafio muito grande, né? Assim, foi bem difícil, principalmente assim, o contato com os indígenas, que têm menos acesso ao sinal de internet, né? Então, é mais complicado de manter, né, uma relação, de manter um encontro. Mas a gente conseguiu manter, sabe? A gente criou, porque a gente não tinha, tudo nosso era presencial, né? Mesmo trabalhando com imagem, era tudo muito palpável, né? É a imagem, assim, eu fiz a imagem aqui, ela está aqui, vamos ver a imagem que eu fiz, né? Então era tudo muito tátil, quase que tátil, sabe? Nessa experiência, tanto de criação, quanto de ensino, quanto de pesquisa, né? E aí, durante o remoto, foi mais complicado, porque até a gente conseguir restabelecer, né, uma relação no virtual, assim, no remoto, foi um tempo. E depois, assim, a gente conseguiu, depois que a gente tinha conseguido, né, resolver os problemas, até técnicos, né, de acesso nos lugares e tal, e que a gente começou a dialogar mais pelas plataformas, a gente conseguiu encontrar algumas brechas, né? E foram super importantes ter vivenciado isso, né? Então a gente começou a experimentar um pouco, né, a plataforma. Então a gente está junto aqui, aí a gente sai, cada um sai, faz uma imagem, volta, compartilha sua imagem aqui, projeta, né, compartilha a tela, e, né, a gente começou
a criar uma dinâmica que envolvia a experimentação da plataforma, né? Porque não era simplesmente eu estou aqui falando e as pessoas estão escutando com a câmera fechada do outro lado, né? Mas era algo que a gente procurava que fosse uma experiência que envolvesse uma prática de criação da imagem, de partilha da imagem e de ver juntos as imagens à distância, sabe? Então, essa ideia da filme-aula é uma ideia que eu um pouco criei para distinguir da videoaula, porque na videoaula é como se a gente preparasse a aula, a mesma aula que você talvez fosse dar num presencial e simplesmente falasse, né, um conteúdo discursivo assim para os estudantes. Então, essa seria uma experiência assim, mais próxima da videoaula, mas a filme-aula ela está voltada para a experiência sensível da criação, né? Em torno da imagem. Então, a percepção das pessoas de que elas estão criando um filme juntas, ela é muito importante para que elas consigam elaborar algumas coisas, né, que se dão na experiência sensível mesmo, né, de ser afetado por aquela imagem, por aquela experiência. Né? Então, a filme-aula ela seria exatamente essa possibilidade da criação compartilhada, né? Que a matéria sensível a matéria dessa aula é a experiência sensível, né? E não o conteúdo. Então, é uma maneira de conversar, de dialogar, de construir um conhecimento juntos que é muito diferente, né? Quando você trabalha com a imagem, levando em consideração a imagem como uma experiência sensível, né? Como uma experiência estética, você produz um outro conhecimento. Clarice, gratidão. A gente estava muito interessado assim, na experiência do curso de formação intercultural, né, para educadores indígenas, porque parece ser de uma fertilidade, de uma potência sem fim. A gente vê no seu trabalho um percorrer em relação ao interesse, né, da significação do corpo, do mundo pelo corpo, né, em relação desse olhar coletivo. E existe um poder muito grande em você possibilitar que as pessoas vejam a si a partir das representações que fazem sobre si, né? A gente vive num mundo de controle em que a imagem ela é produzida, né? E muitas vezes a gente assume essa imagem como se fosse uma verdade nossa, né? E possibilitar o cinema, a criação do filme, né? Como essa criação de uma imagem de mundo que seja coerente com a sua vivência, com a sua experiência de espaços, tem uma potência muito grande. E algo que me encanta muito, essa potência de elaborar imagens sobre si e também de uma constante reelaboração do mundo a partir dessas imagens construídas, né? Aí a gente queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre esse reaprender do olhar junto com esses alunos indígenas, assim, que você está tendo contato, e também falar um pouquinho sobre a potência que essa experiência tem em transformar a universidade em um ambiente, um espaço mais plural. Então, essa experiência com os estudantes indígenas é uma experiência muito forte para mim, sabe? Assim, eu trabalho, né, no curso de formação intercultural de educadores indígenas desde 2011 e eu considero que eu modifiquei assim radicalmente a maneira como eu
estou em sala de aula a partir desse contato, sabe? E não só em sala de aula, né? A maneira como eu estou, assim, nos lugares, enfim, me transformou muito, sabe? Eu dou aula, né, no ensino superior há bastante tempo, de 2001 para cá. Então, assim, há 20 anos, há 21 anos. Mas essa experiência com os indígenas, ela foi muito deslocadora, sabe? Porque, de um modo geral, a minha experiência no ensino superior, ela sempre esteve muito relacionada com a minha própria formação, né? Como realizadora, né? Como uma pessoa que pesquisa, que estuda as imagens. Então, isso sempre esteve muito forte na minha atuação como professora, né? Nos lugares em que eu atuei antes de ingressar, né, na UFMG como professora e tal. Mas com os indígenas, me transformaram completamente, assim. E eu acho que, assim, quando eu estou na sala de aula com eles, eu escuto muito mais, assim, eles me fazem com que eu escute muito mais, perceba muito mais, né, o que está acontecendo ali. E muitas vezes eu estou aprendendo junto com eles. Eu não considero que eu estou... E assim, eu acho que em todas as situações isso é um fato, né? A gente está sempre aprendendo. No momento em que a gente está ensinando, a gente está sempre aprendendo ou funcionando como instrumento para que alguém aprenda, né, alguma coisa. E eu acho que os povos indígenas e os povos, né, afro-brasileiros, eles sabem isso muito melhor, né? Então, eles têm muito a ensinar para a universidade, né, para nós, para cada um de nós, e para nós coletivamente, enquanto universidade, enquanto curso, né? Então, eu acho que eu percebo um movimento constante assim, de escuta e de observação da situação de encontro da sala de aula, sabe? E muitas vezes, assim, com os povos indígenas, eu trazia algum material para a gente poder ver juntos, e aí, a partir desse material, eles próprios, às vezes, assim, eram imagens que eles não tinham tido acesso, né? Imagens deles próprios que eles nunca tinham visto, né? Então, isso já é uma coisa também, assim, muito, muito importante, né? Da universidade, de alguma forma, permitir, né, que esse conhecimento ele seja repatriado, né? Assim, que ele seja devolvido às pessoas, né? Porque muitos grupos indígenas não conhecem as imagens, né? Pelo fato de estarem nas aldeias, estarem distantes, né, de alguns acervos de imagens, eles não conhecem essas imagens que dizem respeito à história deles e dos parentes deles e tal. Então, assim, eu acho que um ponto, né, que a gente precisa de se atentar a esse, né? A gente tem que restituir essas imagens para as pessoas, porque essas imagens elas fazem muito sentido para elas, né? E não só para elas, né? Para todos e todas nós, mas principalmente para eles, né? E elas. Então, e observar essa, assim, agora pensando especificamente, né? Os cursos que eu dou, que são cursos voltados para a experiência com a imagem. Essas imagens, elas guardam muito a memória de muitas experiências,
ancestrais para esses povos, né? Então, ao tomar contato com elas, essas experiências, elas de alguma maneira elas retornam, né? E elas são retomadas, elas são reafirmadas, né? Elas são buscadas de um outro jeito, né? Então, assim, observar esse movimento é muito importante, assim, favorecer, propiciar, né? Esse movimento e observar e escutar também o que acontece a partir desses movimentos que esses estudantes fazem, né? Com essas imagens. Então, assim, tem sido muito rico e muito importante, sabe, assim, para mim estar nesses lugares, porque às vezes é assim, né, uma observação, uma fala, uma palavra, eles são muito importantes, né, e modificam muito a perspectiva, né, da maneira como a gente entende as coisas, da maneira como a gente concebe, né, as instituições, a história, as relações, os espaços. Então, assim, eu acho que é isso. A gente está começando, né? Assim, o curso de formação intercultural para educadores indígenas existe desde 2009. E a relação dos povos indígenas com a universidade é anterior, né? A isso. Mas eu acho que, assim, que a cada passo que a gente dá, a gente percebe que a gente pode caminhar mais, né? Que a gente pode que esse diálogo ele pode ser de uma maneira ainda mais interessante, né? Então é isso aí, a gente vai transformando, né? Transformando a sala de aula, transformando a escola, transformando a maneira como a gente faz pesquisa, a maneira como a gente escuta, a maneira como a gente observa e tal. Pois Clarice, eu percebo sempre você falando, e eu li num artigo seu também, você fazendo essa crítica da sua posição, né? A sua posição como realizadora em frente à posição ao que você está realizando, para não estar como numa posição hierárquica, numa posição colonizadora, né? Para sair dessa posição. E você estava falando aqui como que esse encontro com o outro ele está sempre também modificando as suas formas de ver, e como que você acha que essa mudança nessa forma de ver está mudando esses mundos que você cria quando você produz seus filmes? Então, é uma pergunta, assim, talvez ela é uma pergunta complexa, assim, é uma coisa que eu teria que pensar bastante para poder conseguir te responder, assim, sabe? Mas eu acho que talvez eu tenho pensado cada vez mais no cinema, não como uma coisa, sabe, assim, no cinema não como algo apartado da vida, separado, né, da nossa experiência cotidiana, mas como algo que faz parte, né, faz parte do dia a dia, das relações, né? Então, assim, por um lado, eu começo a pensar que quando eu estou em sala de aula ou quando eu estou fazendo pesquisa, eu estou fazendo cinema, sabe? Assim, eu estou criando, né? Assim, isso é cinema também, isso é fazer cinema, né? Não é uma atividade diferente, né? Assim, agora eu sou professora e aqui eu estou criando. Não, né? Eu acho que assim, eu tenho visto cada vez mais o trabalho do professor como um trabalho de criação, sabe? Assim, por isso até essa ideia desse conceito de filme-aula
né, é uma junção, né, entre essas experiências de dar aula e fazer filme ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso tem a ver com uma percepção de que, assim, muitas vezes eu dando aula, eu senti o mesmo que eu sinto quando eu estou filmando. Assim, foi uma experiência tão intensa quanto estar filmando, né? E vice-versa, assim, sabe? Então, eu... Porque quando você cria um espaço, né? Quando você inventa um espaço para a criação, ele pode virar um filme ou ele pode virar uma outra coisa junto com as pessoas, né? E tanto num caso quanto no outro, a experiência sensível ela está atravessando as relações e isso é que eu acho que é o que me motiva, né? Mais do que o filme, né? Assim, o filme no cinema, no festival de cinema, né? Porque tem toda uma coisa assim de um circuito do cinema que agora então são as plataformas e são os festivais e os prêmios e não sei o quê, né? Então assim tem um contexto, né? Que é esse contexto da instituição cinema que a universidade também tem a mesma coisa, né? Que ela pode ser também isso. Mas o que eu acho que é mais interessante é quando você pode não precisar disso para você fazer coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer com as pessoas, né? Então, por exemplo, o filme que eu tô começando a fazer agora, ele é um filme que envolve um arquivo que eu filmei assim de 2001 para cá, em que então assim grande parte desse trabalho está centrada na devolução dessas imagens para essas pessoas que foram filmadas e para a relação dessas pessoas com essa memória dessas imagens, sabe? Então, assim, eu acho que talvez assim uma resposta provisória para essa pergunta difícil que você me fez, Juliana, seria isso, assim, que para mim o cinema ele está em todos os lugares, sabe? Ele pode estar em todos os lugares, não porque ele é universal e ele abarca tudo, mas porque ele pode ser acionado para estabelecer relações com tudo, né? E aí, então eu acho que isso, eu acho que hoje o meu olhar ele está muito mais voltado, sabe, assim, para a experiência sensível da imagem do que para o filme acabado, né? O filme circulando, o festival, a sala de cinema e tal. Então, assim, esse filme que eu estou fazendo agora, eu nem sei, assim, sabe, que filme que ele pode virar, sabe, assim, ele ainda é cedo para ver se ele vai, inclusive, virar um filme, ou se vão ser várias experiências, vários filmes, vários aspectos desse acervo, sabe, assim. Então, acho que tem um pouco isso, assim, sabe? Você sai de um lugar que é um lugar, né, que às vezes é um lugar mais instituído, assim, institucionalizado, né, da instituição cinema ou da instituição educação, universidade, para você experimentar isso de formas diferentes, assim, né? Junto com pessoas diferentes, em lugares diferentes. E acho que isso, assim, eu
Eu acredito que há cinema em tudo isso, sabe? Assim. Algo que você falou assim que me chamou muita atenção é essa não separação, né? Não, que eu acredito, né? O paradigma que a gente vive se estabelece nessa separação do mental e da experiência sensível. E eu acredito que a experiência com outros paradigmas, né, com outras visões, outras experiências de mundo, onde não existe essa separação entre corpo, mente e vivência, isso deve transformar completamente o fazer cinema e bem como o nosso experienciar mundo. Assim. Sim. Uma curiosidade que me chamou a atenção, assim, você falando do processo de sala de aula com os alunos indígenas, mostrando as imagens, né, produzidas, como é que ele, como é que, porque eu acredito que muitas dessas imagens são imagens, me recordo também do seu livro, da cena do contato no acabamento da história, porque me parece que essas imagens que o branco faz sobre o indígena são, na verdade, imagens do próprio branco sobre a sua civilização. Então, eu fiquei muito interessada em saber como é que os alunos recebem essas imagens e como é que eles transformam essas imagens para serem imagens que condizem, né? Com a própria imagem deles, né? Ontem a gente... E você falando, assim, também sobre essa potência das imagens também como um retorno ancestral, de costumes ancestrais e desse retorno à Terra. Ontem a gente conversou com a Júnia, do Fórum Doc, né, e ela estava falando sobre os caiapós utilizarem o pendrive no pescoço com as imagens, junto com os ornamentos, e eu achei isso uma imagem de uma potência enorme, porque você carrega a sua ancestralidade, as imagens, no seu peito. E como é que ela mostra sobre o que se é, o que se foi e a possibilidade de se ser resgatando, né? Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa potência que o cinema tem, do retorno à terra, do retorno a si, e nesse retorno da fertilização de novos mundos, da demarcação dessa terra. Então, tem um processo muito interessante, assim, porque por mais que essas imagens da empresa colonial, vamos dizer assim, né, sobre os povos indígenas, elas sejam imagens que elas foram feitas com um intuito, né, representacional bem definido e tal, colonizador e tal. Se você pega essas imagens hoje e disponibiliza essas imagens para os povos indígenas, eles vão ter uma outra leitura disso, sabe? E isso é informação para eles, isso é experiência para eles, porque eles vão olhar essas imagens de um outro jeito, né? Eles vão olhar de um outro lado, né? E vão dar um outro sentido para isso, né? Então, de todo modo, são imagens importantes deles conhecerem, deles terem acesso, né? E deles poderem usar, deles poderem fazer filmes com essas imagens, né? Porque muitas vezes a história, vamos dizer assim, as contranarrativas, né? As histórias contracoloniais, elas não... elas podem ser encontradas, mesmo nas narrativas coloniais, a partir do momento em que você recorta alguma coisa, que você estabelece uma relação entre uma coisa que aconteceu aqui com outra que aconteceu ali, né? Então, você vai remontando a história a partir dessas relações que você estabelece, né? E, por exemplo, às vezes eu mostro um filme de primeiro contato, um filme feito pelo Marechal Rondon, para os meus alunos.
E eles acham ótimo assistir isso, meus alunos indígenas. Eles acham bom mesmo, assim, eles não se sentem. Não, porque isso é um momento de tomada de consciência para eles de muitas coisas, sabe? De histórias que eles vão lembrar que o povo deles viveu, né? Não que o objetivo... é isso que eu acho que, assim, a imagem, ela é um código aberto, né? Ela foi feita ali com um intuito colonizador, mas a partir do momento em que você pega essa imagem e mostra para o indígena, sei lá, 60 anos depois, né? Quase 70, 80 anos depois, isso pode ter uma outra dimensão totalmente diferente daquela que originou a realização dessa imagem naquele momento, sabe? Porque muitas coisas que eram lidas naquela época de um jeito, hoje são lidas de outra forma. Elas permitem, inclusive, o surgimento de contranarrativas, né? Então, quando você tem uma imagem da empresa colonial, né, chegando numa terra indígena, Marechal Rondon e tal, alguém pode se levantar e falar assim, chegaram na minha terra também, mataram não sei quem, não sei quem, não sei quem lá, foi assim também lá, mas na nossa terra foi diferente, porque, né? Então, assim, assim, o potencial disso é muito grande, sabe? É muito grande, porque a gente, por exemplo, o Major Thomas Reis, que era o fotógrafo do Marechal Rondon, né? Ele tinha um ponto de vista ali. Não é o meu ponto de vista, não é o seu, não é o seu, não é, sabe? Então, assim, a imagem, ela nunca tem um valor absoluto. Ela sempre tem um valor relativo, sabe? Depende do tempo que você está vivendo, das experiências que estão em curso, das circunstâncias, né? De muitas outras... O sentido dessa imagem, ele é um sentido que ele é disputável, sabe? Assim, ele não é único. E isso é que é interessante, né? E por isso que essas imagens elas têm que ser disponibilizadas, e têm que estar acessíveis a todos, né? Inclusive, assim, por exemplo, quando um professor está dando aula, ele não vai encontrar imagens o tempo inteiro que vão trazer as contranarrativas para a sala de aula, por exemplo. Muitos professores... Pode falar. É um grande problema mesmo, né? Porque as imagens da contranarrativa, elas não existem, na verdade. Não existem. Elas não foram feitas. Elas estão foram sendo apagadas, feitas, né? Mas elas estão sendo feitas, né? Então, assim, a gente está falando de uma história que foi apagada, né? De uma história que não foi contada. Então, a nossa relação com a imagem, ela tem que ser outra, né? Quando eu converso com meus alunos e alunas, assim, eles às vezes me perguntam assim, Clarice, mas como que a gente faz para trazer essas contranarrativas para a sala de aula? Eu tenho que mostrar um filme específico? Eu falei, não, você não precisa de mostrar não tem isso, assim, você pode escolher o filme que for, mas você pode ter certeza que não vai ser só mostrar o filme, né? Que você... Às vezes você vai ter que chamar a atenção por uma coisa que não foi filmada, algo que não foi falado, alguém que não foi escutado e que está ali, né, em cena, né? Um detalhe da imagem, ao invés da imagem, né, aquilo que era o objetivo mostrar. Não, um detalhe que está ali, assim, ele é mais importante, né? Porque a gente não está falando do discurso majoritário, né? A gente não está falando da grande história e daquilo que era a intenção das pessoas. A gente está falando de furar isso, né? De esburacar isso, de escavar isso, né? De fazer com que outras
perspectivas, outras histórias, outras culturas possam emergir desses processos. Então, a nossa lida com a imagem, ela tem que ser diferente, né? Ela tem que ser diferente. Não é só passar o filme como se aquele filme fosse transmitir um conteúdo, né? Que é o conteúdo que a gente quer que seja. Isso não vai acontecer, né? Pelo menos agora, por agora. Então, eu acho que isso exige, né, muita mediação, né? É muita mediação que cada uma dessas imagens ela pode ocasionar, sabe? Para que essas elaborações elas aconteçam. Tem a força de trazer esses processos, né, à consciência, né? E a partir de trazer da consciência, você pode reinventar aquele... Dentro do FIEI, você produz, você está no lugar de professora, você também produz os filmes com os alunos. E assim, esses filmes, eles têm um potencial... Não gosto de falar de fundação, porque fundação acho que a gente recai no mesmo lugar do colonizador, mas de recriação e de transformação desse Brasil e desse coletivo, né? Que a gente caiu debaixo do guarda-chuva na ação, mas assim, sobre esse potencial de criação, né? Então, eu acho que assim, eu fico pensando que os filmes que a gente tem feito no FIEI, a gente fez, agora recentemente, a gente fez três filmes nesses últimos anos, né? Porque agora na pandemia foi mais complicado. Mas de 2019 para cá, nós fizemos 3 filmes. E esses filmes são filmes que eles não são exatamente aquilo que a gente conhece como cinema indígena, né? Eles são filmes feitos pelos povos indígenas, mas eles são feitos a partir de interesses muito específicos, assim, de cada um desses grupos que estava filmando ali, sabe? Então, a gente tem esses 3 filmes feitos com os Chacreabá, né, que é um povo aqui de Minas que vive no norte do estado, numa uma terra homologada, bem distante aqui de Belo Horizonte, né, 10 horas de viagem. E eles, então, têm alguns interesses que principalmente dizem respeito à relação com os mais velhos, sabe? De escuta, de registro e de memória do conhecimento tradicional dos mais velhos e de como que eles poderiam transmitir isso na escola para os mais novos, sabe? Então, assim, talvez a questão principal desses filmes seja essa. Então, tem um filme que é sobre o parto, o filme da Maemes Gonçalves, que ela fez com a avó dela, que é parteira, e ela, de alguma forma, assim, ela usou a experiência do filme para escutar a avó dela, para aprender com a avó dela, para poder se colocar no caminho que a avó dela trilhou, que é esse caminho, né, de parteira. E a Maemes é professora, então ela também tem uma questão que ela quer que esse conhecimento da avó dela esteja presente dentro da escola, principalmente para as meninas. Então, são filmes assim que eles são muito transformados por esses interesses, sabe? Que às vezes não é assim, eles não estão pensando que eles vão fazer um filme para passar num festival, para passar na televisão, para estar numa plataforma de streaming e tal, sabe? Eles estão pensando muito assim, para eles é mais precioso registrar
o que a dona Guilhermina tem para dizer e ter essas imagens, sabe, do que quase que assim qualquer outra coisa nesse momento, sabe? Então, assim, os outros dois filmes também são muito mobilizados por outras questões, mas que também envolvem essa mediação, sabe, assim, de um conhecimento que é o conhecimento que eles consideram e que eles reconhecem, né, como importante de ser transmitido, e que muitas vezes os próprios adultos, que são os que fazem os filmes, né, têm dificuldade de acessar esse conhecimento, né? Não é um conhecimento fácil, é um conhecimento muito difícil de ser aprendido, né? Então, por exemplo, o conhecimento do parto, né, que a gente estava, o exemplo que eu estava dando, ele envolve um conhecimento das plantas, do território, né, do plantio, do tratamento das plantas, observação do corpo da mulher, de percepção tátil, tanto do território quanto do corpo. Que, assim, toda essa experiência sensível, assim, aprender tudo isso não é fácil, né? Então, assim, muitas vezes essa experiência do fazer o filme, ela tá nesse lugar do aprender essa experiência que é tradicional e é sensível, sabe? Então, fazer o filme para eles é bom porque fica registrado a experiência sensível, ela foi registrada. Então, para eles aprenderam. Se a experiência sensível foi elaborada, isso é um sinal de que foi aprendido. Então, assim, a relação do cinema com esse grupo em específico, ela está passando muito por aí, sabe? Os outros dois temas, né, dos outros dois filmes, um é sobre o luto e os rituais do luto, né, todos os inúmeros rituais, interdições e tal, que também eles precisam de aprender isso, não é só assim, ler isso num livro não adianta. Você tem que escutar a pessoa falando, você tem que pegar, você tem que né, assim, são muitas coisas, é tudo muito complexo. Então, assim, no caso desse filme sobre o luto, muitos desses rituais, eles não vinham sendo feitos há um tempo. E aí, com a experiência do filme, de ter que registrar, eles foram refeitos. Então, assim, só isso, só a possibilidade de atualizar isso, assim, né, de tornar isso real de novo, já foi uma experiência incrível, que, assim, podia ter parado ali, que já estava valendo, sabe? E ainda teve o filme, teve as pessoas que estão vendo o filme, os mais novos e tal. Então, tem um terceiro filme que é sobre as narrativas tradicionais, que também é isso, assim, são narrativas que são difíceis de serem contadas, né? Às vezes, eles ficam fazendo um esforço para poder aprender, né? Aprender as narrativas, aprender a contar essas histórias para os mais novos. E então, assim, esse filme também foi um filme assim que ele promoveu um encontro entre vários anciões dentro de um lugar que tinha muito tempo que eles não iam, que é um lugar que tem uma história muito importante para eles. Então eles lembraram de um tanto de coisa, contaram, né, para os adultos, contaram para as crianças. Então, assim, isso tudo é movimento, né? Isso tudo é importante, isso tudo é produção, produção de sentido, né? E então eu vejo muito isso, assim, eu vejo a relação do cinema, né, com esses processos de aprendizagem, ela é muito ampla, sabe? Assim, ela é muito ampla.
E então isso, assim, a gente não quer que as pessoas façam filme de um jeito, porque tem que ser desse jeito, porque é assim, porque é cinema indígena. Não, sabe? Assim, a gente está querendo escutar o que eles querem fazer, né, com o cinema, assim, para que lado que eles querem levar o cinema. E aprendendo com eles, assim, um outro lugar, sabe, assim. Muito linda essa possibilidade de retomada da ancestralidade, de reconexão, né? Eu não conheço o Chacriabá, eu não conheço a vivência, mas algo que eu percebo muito no meu contato com comunidades tradicionais é que existe um distanciamento cada vez maior dos jovens em relação aos mais velhos, né? Pela vida imposta, pelos conflitos, né? E o cinema, como reconexão com essa ancestralidade, tem uma potência de recriar e criar mundos assim que não tem cabimento assim do tamanho que é isso. E eu vejo muito assim, e agora fazendo um paralelo com o Homem-Peixe, vi muito o Homem-Peixe quando eu assisti, como também um processo de retomada dessa ancestralidade pelo Juscelino poder vivenciar isso, né? E como é que quando ele atravessa esse tempo, esse espaço, nesse caminho de retomada dele, no reencontro de si mesmo, ele não está fazendo isso sozinho, né? Está fazendo a sua companhia, que você não deixa sumir no filme, o que eu acho muito bonito. Mas ele está fazendo também na companhia dos ancestrais dele, que vão e que quando ele volta, ele traz o mar, ele traz o coqueiro, ele traz essa vida, né? Essa vida que ele pôde vivenciar, experienciar. E é, e é isso, assim, eu tenho muitos paralelos em relação ao Homem-Peixe com esse cinema da retomada ancestral e estar em contato com essa ancestralidade, é estar em contato com um reapropriar-se do seu corpo e da sua experiência no mundo e de reapropriar-se também da sua história, né? E isso tem uma potência muito grande de construir novas possibilidades de vida, né, de existência de vida que não sejam produzidas sobre a morte, né? Uhum. Ai, Com certeza. Gratidão. Imagina, imagina. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, sabe? Assim, talvez, assim, né? E até esse período da pandemia, ele exacerbou uma coisa que é esse lugar da imagem, né? Como um lugar de monetização, né? De comércio e de capitalismo, né? E de controle e de tudo, né? De recolonizar e tal. Então, eu fico pensando muito na possibilidade assim de, de dar um outro lugar para essa experiência com a imagem, sabe? Que não seja só esse, né? Que está atrelado ao interesse do capital, né? Sempre, assim. E sim que esteja relacionado com a experiência sensível, com essa possibilidade da gente se reconectar, né? Da gente se ver, da gente elaborar coisas das nossas relações com as pessoas, com os espaços, com a história, né, com uma série de deslocamentos que eles são necessários, né, de serem feitos, né? Então, eu acho que a imagem ela pode ajudar, sabe, nesses processos, desde que, né, a gente entenda ela num outro lugar, que não esse lugar que já está, né, muito comprometido, assim,
a gente pode pensar, né, em construir muitas alianças, né, e perceber muitas possibilidades assim a partir dessas relações, né? Então, é uma tentativa sempre, né? Nem sempre dá certo. Muitas vezes a gente, né, tenta e, enfim, não é por aqui, aí, né, tenta um outro caminho, e, enfim, né, tem muitas idas e vindas, assim, mas acho que é uma tentativa que me, me anima, assim, sabe? De aposta, assim, de vida mesmo. Mas pensando no que você mesma tinha falado antes, de que o processo de fazer tem te interessado mais que o resultado final, aí não tem erro, né? Porque é o fazer, né? É o E é o que fazer. importa. Exatamente, assim. Porque acaba que essa coisa do erro, né? E isso é muito forte, né? Dentro da nossa sociedade, assim, né? Você não poder errar, né? Assim, é uma coisa que te impede de fazer um tanto de coisa. Não só de fazer um tanto de coisa, mas às vezes te impede de fazer, né? Te imobiliza completamente, assim. E então, assim, eu acho que essa é uma das coisas que a gente fala muito nos processos que a gente faz, principalmente com os jovens, assim, né? No LAPA, que é o Laboratório de Práticas Audiovisuais, esse laboratório que eu coordeno lá na Faculdade de Educação. A gente fala isso muito nas experiências com os jovens, porque muitas vezes, né, já vem uma coisa assim, o que é para eu pensar? Essa imagem está aqui, o que é para eu pensar? O que é o certo? Né? Como que eu devo fazer essa imagem? Que imagem que eu devo fazer? Né? E ao invés de pensar assim, o que eu estou enxergando ali, o que o outro está enxergando, qual que é a relação entre o que eu estou vendo e o que o outro está vendo, o que eu posso criar com isso, né? O que eu posso imaginar com essa imagem, né? Então, assim, a gente faz todo um movimento para tentar tirar, né, essa experiência da imagem desse lugar, né? Desse lugar de um julgamento, né, de valor, do certo e do errado, do bom e do ruim, do que agrada ao professor, o que é inadequado, né? E de tentar mostrar para as pessoas que elas são livres, assim, né? E que essa elaboração singular delas, né, na relação delas com, com, com as imagens, mas também com os outros, com o mundo, né? Que isso é uma experiência que é delas, assim, né? Elas têm que poder viver isso, né? Elas têm que poder ter acesso ao próprio olhar, sabe? Finalmente, assim, que é uma coisa que a gente tem batalhado muito. É um negócio muito difícil, parece simples, mas é muito difícil. É um negócio construído, assim, sabe? Construído com o tempo, com bastante tempo, com muito estímulo, assim, muitas interpelações, porque eu acho que uma das coisas mais cruéis assim desse processo da colonização é exatamente isso, assim, ter impedido a nossa relação, a de todos nós, mas de alguns mais do que outros, ao próprio olhar, sabe? E aí o que a gente busca é exatamente assim, fazer com que nesse lugar
em que houve um apagamento, em que houve em que foi impedido o acesso, né? A gente investe para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça e, em geral, o que acontece é sempre interessante, surpreendente. Não é nunca assim o que a gente imaginava, assim e tal, mas eu acho que é sempre uma experiência de emancipação mesmo, sabe? Eu tenho um olhar, sabe? Assim, eu tenho um posicionamento, eu tenho um ponto de vista, eu enxergo as coisas de um jeito que é meu, assim, né? E essa singularidade e essas diferenças é que fazem com que esse coletivo seja tão interessante, tão rico, tão diverso, né? E então, assim, eu acho que essa experiência com o olhar, ela porque assim o capitalismo, né, e a colonização, eles investiram muito sobre o nosso olhar, né, sobre a nossa experiência sensível, assim, e cada vez mais sobre o olhar. Então, assim, conseguir mexer com o olhar é um negócio assim que é uma tarefa gigantesca, grande. E potente demais, potente. Ô, Clarice, eu queria te agradecer porque, nossa, várias coisas que você falou hoje, vão sendo muito importantes para mim, acho que vão me ajudar em várias coisas. E eu adorei te conhecer. Eu vi o seu trabalho, assisti o Homem Peixe e assisti o de Casa. Mas hoje aqui na conversa eu fiquei super feliz, adorei. Que joia, Juliana. Foi muito bom conhecer vocês também. Adorei o bate-papo aqui. Acho que eu falei demais. Vocês me desculpem. Não, por favor, falei não. Tanto. Não pense isso. Não pense isso. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.